aqui na Rádio Metropolitana, que é sobre o lixão da Pajuã. O deslizamento de 150 mil toneladas de lixo no aterro sanitário da Pajuã, em Itaquaquecetuba, virou o tema de um livro de uma jornalista da UMC, né, que ela descreveu aí em mais de 100 páginas toda a história sobre o acontecimento que ainda traz problemas à população local. Problema de saúde, realmente, da população local. O livro chama-se A Lei no Lixo e é o resultado do trabalho de conclusão de curso, o TCC, da Universidade de Mogi das Cruzes, da jornalista Ariane Noronha. Bom dia, Ariane. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Ariane, eu gostaria de saber primeiro, né, como que você chegou a esse tema para fazer a conclusão do seu TCC e esse tema virar um livro que você está lançando a partir de hoje. Então, eu tomei conhecimento dos assuntos da Pajuã, né, quando eu trabalhava no Jornal Diário do Alto Tietê. A Cristina Gomes, inclusive, a minha chefe de reportagem, ela que me mandou, depois da explosão, depois do deslizamento que ocorreu em abril de 2011, ela me mandava sempre para lá, né, para acompanhar, para ver como que estava o processo de recuperação, se estava sendo feito alguma coisa, para falar com a população. E eu realmente me envolvi, né, com isso, e foi a partir disso que eu pensei em fazer um livro. Eu recebi até apoio de pessoas, de jornalistas, assim, que me incentivaram a escrever o livro por eu já ter conhecimento nessa área. Na verdade, um livro que é a conclusão do seu curso na Universidade de Mogi das Cruzes e que fala da lei no lixo. Como que você divide esse problema no aterro, no deslizamento de 150 mil toneladas de lixo? Você conta a história de antes e depois, porque a gente sabe que é um aterro controlado pela CETESB, que a gente chama de lixão, né? Como é que você divide isso no livro? Então, o meu foco mesmo é na população, né? Que a gente vê que a população que sofre com tudo isso, né? No meu livro eu abro falando disso, já do dia da explosão, de como aconteceu. E aí os outros capítulos eu vou explicando a questão das multas, né? Que foram mais de 8 milhões em multas que o aterro recebeu. A ideia da criação da área de transbordo, da ampliação. Diversos assuntos assim que são divididos nos capítulos, né? São vários. Aí eu falo do projeto do aterro também. Eu peguei diretamente com a Implaza, que foi uma empresa que criou o projeto do aterro sanitário mesmo. E aí eu ouço também a versão da Pajuã. Tem um capítulo que fala sobre a versão da Pajuã. E eu finalizo com a forma que vivem os moradores. Eu escuto os moradores, né? Que eles contam como que vivem. Tem alguns, inclusive, que já vão se mudar de lá por não conseguir viver mesmo, né, naquela situação toda. Aí eles vão se mudar de lá, porque eles não sabem também mais a quem recorrer, porque foram tantas coisas que aconteceram já, e eles não sabem, assim, vão acabar se mudando, né, de lá. Alguns, inclusive, relatam que é difícil sair, alguém também se interessar a comprar o imóvel para eles poderem sair de lá, né? Porque está muito desvalorizado, o entorno do aterro sanitário está muito desvalorizado e isso é relatado, fica evidente no livro. Olha, é interessante, né? Uma estudante de jornalismo que trabalhava no Diário do Alto Tietê, por isso que é tão importante o estágio para estudantes de jornalismo. Ela acompanhou de perto a explosão do lixão da Pajuã, que é o aterro sanitário controlado de Itaquaquecetuba. De tanto acompanhar, começou a vivenciar e acabou escrevendo no TCC, e esse TCC virou um livro. Eu quero até começar falando com o professor Mário Sérgio Moraes, que é professor universitário há muitos anos, e a importância, né, de nós termos jornalistas já começando engajados, né, em causas como essas, não é, professor? Bom dia. Bom dia a minha cara aluna. A gente, quando vê um trabalho desse tipo, a gente fica extraordinariamente orgulhoso. Orgulhoso porque, pelo seu relato, você está entrando no coração do jornalismo. E o coração do jornalismo é a fonte. É aquela frase que quando uma favela pega fogo, a maior autoridade não é o bombeiro, é exatamente o favelado. E você está trazendo isto, quer dizer, você está colhendo depoimentos das pessoas da localidade para que mostrem essas péssimas condições ambientais. E, de outro lado, você também está procurando a versão da própria empresa.
não é? Eu tenho a impressão que esse trabalho que você está fazendo pode pôr na mídia uma preocupação maior. É bem verdade que a mídia local, aqui a mídia do Alto Tietê, já tem dado uma visibilidade muito grande a esse problema. Mas eu tenho a impressão que, na medida em que organizações sociais possam se engajar, né? Aqui, por exemplo, eu li uma reportagem que o futuro bispo de Mogi, Dom Luiz, que é uma pessoa de uma visão extremamente social, já está se preocupando com este fato. Então, eu tenho a impressão que o seu trabalho vai ter uma série de consequências a partir exatamente desta metodologia que você fez. Então, meu Deus, parabéns para você. Obrigada, professor. Eu quero colocar o professor Nabil nessa conversa. Professor Nabil, é interessante a gente olhar a visão dos moradores, né? Porque a tragédia acontece, graças a Deus não matou ninguém, mas poderia ter matado gente, né, Nabil? Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Um beijo para a Ariane, parabéns pelo trabalho. Queria a Rede Globo de televisão, na sua última novela das 8, enfocou a lá Rede Globo, né? Era um glamouroso lixão, né? Era um lixão chique, limpíssimo, lixão onde né? a casa era toda decorada, né? Mas é uma visão que muitas vezes a história oficial e muitas vezes nós não conseguimos abordar, que é a visão de quem realmente sofre as consequências. E também temos que lembrar disso, né? As pessoas que trabalham ali, né? São trabalhadores, muitas vezes sem condições nenhuma, inclusive condições sub-humanas, né? Sem condição de higiene, sem a questão da saúde. Os moradores, o impacto da vizinhança ali do lado, que sofrem as consequências disso também. Então, eu penso que é um trabalho extraordinário. E nós, enquanto população e o Estado, nós ainda não conseguimos, Marilei, resolver essa questão. Não. Nós temos uma esperança agora... O plano de resíduos sólidos, daqui 2 anos, em 2014... Possa resolver isso, porque, na verdade, vai ser uma lei, é uma lei nacional. Mas tem muita gente não fazendo a lição muito de casa, difícil, né? Volto a insistir, Marilei, nós temos um problema seríssimo, que é a questão econômica envolvida nisso. Existem interesses econômicos extraordinários por detrás da coleta do lixo. O lixo é rico, né? Muito dinheiro. É um dos contratos de maior vulto nas administrações municipais, de todas as administrações. Não estou falando aqui de uma nem de outra. E nós vamos ter que rever, inclusive, os nossos hábitos de consumo. Insisto em falar nisso, porque o que nós estamos fazendo com o planeta, e o planeta já demonstra a sua insatisfação a partir do momento que a gente tem aí mudanças de temperatura, furacões onde nós não tínhamos, calor excessivo, frio excessivo em épocas do ano que nós não tínhamos. Eu quero passar a palavra para o Dr. Paulo Passo. Dr. Paulo, bom dia. Você, como professor universitário também durante tantos anos, é importante, né, você ter a visão já de uma aluna de jornalismo, escrevendo um livro de um assunto tão importante quanto esse, e que com certeza mostra a visão também, não só da tragédia, do que aconteceu em relação ao meio ambiente, mas da população, né, doutor Paulo? Bom dia. Bom dia, Marilei, bom dia aos ouvintes, aos companheiros de mesa. Eu não digo nem a aluna do jornalismo, eu digo a aluna que já tem uma visão social com pouca idade, como demonstra a sua voz. Em tempos de hoje, se torna um tanto difícil o aluno amadurecer nesse ponto. Ligado àquilo que a sociedade lhe oferece enquanto jovem, vive muito mais essa vida do que efetivamente o problema social que está ao seu redor, que está ao seu lado. Por isso, os parabéns devem ser renovados, já que o Mário Sérgio me antecedeu, à aluna que escolheu esse tema como trabalho de conclusão de curso. Eu gostaria, nesse aspecto, de também relembrar aquilo que já escrevi a respeito. Nessa novela de grande audiência que tivemos agora, que quase que paralisou o Brasil, que teve aí picos tão grandes que se temia, inclusive, por um apagão, se todos viessem assistir aquele final, já que se falava da morte de alguém. O glamour que vocês se referiram agora, eu escrevi outro dia, foi
colocado em primeiro plano, enquanto plano de fundo ficou pessoas colhendo lixo para sobreviver, eis que nem condição para isso tem. E mais que isso, aquela que era a principal personagem, digamos, a tal de Carminha, ela foi relegada a um plano tão inferior e bem próprio da nossa sociedade, que ela voltou ao lixão, como se nós tivéssemos classes sociais, o que infelizmente acontece entre nós. Então essa dor efetivamente existe, é grande e deve ser lembrada. Eu só gostaria de tomar a palavra aqui um instante para, fugindo desse assunto e continuando dentro dele, já que o professor Mário Sérgio tocou, dizer que eu duvido que o bispo que venha para cá tenha qualquer visão social, ele tem visão exclusivamente de igreja. Isso ficou tão claro que outro dia ele foi flagrado entrando na igreja numa contrição própria do sacerdote e deixando ao lado uma pessoa que dormia coberta com papel sem sequer virar o rosto, como faria, com certeza absoluta, e até abençoaria Cristo nos tempos passados. Se essa é a visão social, eu gostaria que nós tivéssemos alguém com visão um pouco diferenciada. Eu quero dar meu bom dia para o Coronel Salles. Bom dia, Coronel. Bom dia, Marilei. Bom dia aos nossos ouvintes. Complementando aí ao trabalho do TCC da Ariane, eu queria só dar uma enotecida, Marilei, que nós temos muitos TCCs realizados por alunos que não são devidamente aproveitados. Eu acho que é uma área que nós deveríamos explorar muito mais, não só como esse trabalho da Ariane está sendo efetuado sobre o Pajuã, mas tem muitos trabalhos, eu falo isso na área de segurança, que é a minha área mais específica, que a gente observa, é feito por alunos num brilhantismo muito grande. Mas Isso, que não chega a ser desenvolvido ou até por falta de interesse da própria... Mas até a dissertação de mestrado, tese de doutorado não chega. É até por falta de interesse dos nossos órgãos governamentais, principalmente, que teriam soluções ou teriam Mas visões... isso é resultado bastante... de quê? De um Brasil que não lê. Que não lê, exatamente. Ué? Eu ia comentar isso, é falta de cultura do próprio sistema governamental, que é mais grave ainda, né? É o Brasil que não lê, infelizmente, né? E agora, focando o lado da Ariane no Pajuã, eu tive lá no local, é interessante a vida. Eu tive lá por curiosidade também, porque sempre tem aquela pecha, né? Que em torno do lição tem muito marginais, tem pessoas pobres, vamos dizer assim, não quer dizer que são marginalizadas, ao contrário. Eu tive a grata satisfação de visualizar lá pessoas que sofrem, não só com a situação de vida que está para aquela região, que, como diz os meus companheiros de mesa aqui, é uma condição até subhumana, mas de uma galhardia, de um orgulho, de uma integridade bastante ímpar. E as empresas, naquele fator econômico desenfreado, acabam atropelando. E eu só tomaria uma corretiva do que o Mário Sérgio falou, não as autoridades, os protagonistas principais, que são o povo, o cidadão, o homem, acaba sendo relegado a quarto, quinto plano. É uma situação bastante grave, a gente percebe isso lá no Pajuã, os pajuãs da vida, né? Não temos só Itaquá, mas nós temos povo, nós temos cidadãos que acabam sendo afetados, não só os que vivem em torno, no lixão em si, na área da Pajuã, mas como um entorno, porque é um cheiro fétido muito insuportável, que até na Ayrton Senna, se nós passarmos, nós sentimos esse cheiro horrível. E tem que ter tomado algumas providências. Que esse trabalho da Ariane aí sirva para que as autoridades que estão se discutindo isso aí nos últimos 3, 4 anos, e vão discutir mais alguma coisa para os próximos dias vindouros aí, peguem algumas coisas salutares que ela escreveu em seu TCC, que, note-se, eu não tive acesso ainda ao trabalho, mas pelo que se percebe, o Mário Sérgio disse que foi aluna dele, tem uma gama de materialidade bastante suficiente para esclarecer esses duvidosos em relação principalmente à solução do problema para aquilo, né?